Eu juro que eu vou tentar não dar muito spoiler nesse livro daqui, sendo que as coisas... As coisas aqui nesse livro foram meio cabreira pra eu não dar spoiler pra vocês, tá? Mas eu vou tentar me segurar o máximo possível pra não dar spoiler nenhum pra vocês. Mas eu não sei como que vai ficar, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho que concordar com vocês quando vocês dizem que esse daqui é o melhor livro da série, porque foi o melhor livro da série que eu li até agora, levando em consideração que eu ainda não comecei o Festim dos Corvos. Então, sim, muita gente ainda abusa em dizer que é a maior pérola do Martin, levando em consideração todos os outros livros que o cara já escreveu, né? Sendo que eu não li, eu só fui até o White Cars, que é o primeiro volume lá daquela série de mutantes. Mas voltando aqui. Vocês perceberam que eu demorei pra ler esse livro daqui, né? Eu fui comentando com vocês nas redes sociais em relação a ele, mas eu precisava ler ele e degustar cada momento sanguinário dessa coisa daqui, porque, meu, que final foi esse, senhor? O livro ele começa narrando alguns andamentos do final do segundo livro, e ele também vai contar a história de alguns personagens que ficaram sumidos na Fúria dos Reis, mas que retornaram aqui, e alguns outros personagens que estavam lá e que também estão aqui. Muita coisa acontecendo, presta atenção. Tudo que acontece a partir de então é novidade, tá? E o livro ele possui aquela mesma narrativa de um capítulo para cada personagem, com uma narrativa de primeira pessoa disfarçada de terceira, o que é muito bom porque fica fluido e não tem muita baboseira, muita lambeção de ovo, sabe? Então é uma narrativa gostosa. O primeiro capítulo desse livro é do Jaime, né? E vai contar a história dele com a Brienne e a jornada que ele está tendo, essa viagem que eles estão fazendo. Eu gostei muito de ler os capítulos do Jaime com a Brienne. Primeiramente, vocês me desculpem se vocês ouvirem algum barulho externo, tá? Porque, por algum motivo bizarro, as pessoas decidiram sair todas de casa ao mesmo tempo. Então, como eu estava dizendo, é gostoso de se ver esse relacionamento deles dois e essa amizade verdadeira que vai surgindo entre eles dois, tá bom? Então, tá bom então. Mas eu queria ressaltar aqui, Brienne, eu vou falar um pouco mais sobre ela mais tarde nesse vídeo. Segura aí a marimba, mon amour. Então, como eu dizia, é muito bonito mesmo de se ver esse relacionamento deles dois. E eu vou botar o livro aqui, porque ele é muito pesado e a minha tendinite já tá gritando. Enfim, vamos continuar. Nesse livro daqui, né, Robb já é rei. Então, muita coisa está acontecendo com o Robb e com a mãe dele, né? Eles estão num pé de guerra mútuo e concordaram em se odiar mutuamente, por causa daquele acordo que o Robb fez em relação ao casamento com uma das filhas do Frey. Sendo que a mãe dele meteu o dedo ali no meio e disse, Daí, ele tá com medo de se passar por um rei mentiroso, né? Que não cumpre com a palavra. Porque esse casamento precisa sair de alguma maneira, né? E é aí que ele resolve fazer o casamento com o tio dele, né? Já que a mãe dele fez outra coisa, né? Que eu não sei se eu posso dizer porque vai ser muito spoiler. Sendo que é a partir desse casamento que o livro começa a dar uma guinada. E esse casamento é o ponto alto do livro, porque ele ficou conhecido como Casamento Vermelho. Se você assistiu a série aí, né, a terceira temporada, você sabe do que eu tô falando. Mas coisas horrorosas acontecem nesse casamento. Aqui no meu livro, ele acontece no capítulo que é narrado pela Caitlyn e na página 524 precisamente. E eu achei muito intrigante o Martin narrar esse capítulo através do ponto de vista da Caitlyn, dando em conta todos os outros personagens que ele tinha ali no seu leque de opções. Mas tudo bem. E o modo, né, como a Caitlyn vê toda essa coisa também deixa muito mais tenso ainda. Tem gente que diz que esse livro daqui é que nem aquele jornalzinho de sinal, né? Que se você conseguisse torcer, ia sair sangue. Porque, como eu disse, coisas horrorosas acontecem nesse casamento e a minha câmera balançou, perdão. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu fiquei perplexo com o que aconteceu nesse casamento vermelho. Eu não esperava o que ia acontecer. Quem estava lendo, né, os livros, leu o livro 1, 2 e acompanhou até essa primeira metade aqui do livro 3, sabe que alguma coisa ia acontecer, né, naquele casamento, ou de que ia acontecer
por causa desse casamento. Mas foi os dois ao mesmo tempo. Foi por causa do casamento e no casamento. Eu não esperava que acontecesse no casamento e o que aconteceu. Então me deixou muito, mas muito chocado mesmo. Porque foi de uma agressividade e uma brutalidade sem fim, né? E tô chocado. Não tô sabendo lidar com isso daqui. Eu também assisti a série de televisão da HBO, os 10 episódios que deveriam retratar esse livro todo, mas não retratam. O que eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu vou ser obrigado a ler já o 4º livro para poder ver a 4ª temporada e ver esse desfecho desse livro como ficou na série, né? E incrível coisas que acontecem nesse livro daqui, sendo que eu disse que foi o ponto alto do livro, esse casamento vermelho, porém também teve um outro acontecimento que foi um outro casamento também, né? Que é o do Joffrey. E nesse casamento acontece uma determinada coisa que é o que nós estávamos esperando durante todo esse tempo. Acontece, enfim, algo com o Joffrey, que eu acho que não é spoiler pra ninguém, né? Mas eu não vou dizer, caso você não saiba o que é. Mas o Joffrey teve o final que ele merecia, né? Sendo que, a contrapartida, isso acabou levando o Tyrion para um beco sem saída também, né? E foi legal ver como aconteceu esse desfecho, né? Desse ciclo Tyrion nesse livro daqui. Porque acontece uma batalha, uma disputa, sabe? Para poder ver o que vai acontecer com o Tyrion. Que foi muito, muito maneira mesmo aqui. E que não teve na série também. Esse casamento do Joffrey também não tem na série. Vai só na 4ª temporada, eu acho. Espero, né? Então é uma pena a gente não ver, eu não poder ter visto o que ia acontecer com o Tyrion, né? Eu sei que aconteceu aqui, mas ver ali. Entendeu o que eu quis dizer? Então tá bom. Mas como nada é perfeito, tiveram coisas que me deixaram muito, muito triste em relação a esse livro daqui, num sentido ruim. Eu fiquei com um nojo, um asco muito grande do George Martin nesse livro daqui, por causa do modo como ele retrata algumas personagens. E isso envolve a Daenerys e a Brienne, tá? Eu fiquei me perguntando por quê, né? Por que, George? Por quê? Né? E o quão nojento e repulsivo ele pode ser. O quão inescrupuloso o Martin consegue ser, né? Porque ele narra situações e coisas com essas duas personagens e o modo como ele faz os personagens exporem as opiniões dele e o modo como ele rebaixa e humilha moralmente essas duas personagens são de uma nojeira, de um asco sem fim. E eu achei completamente desnecessário ele escrever esse tipo de coisa. Eu acho que independente da opinião de uma determinada pessoa ou de um determinado personagem, eu acho que o autor ele não precisa rebaixar e humilhar um personagem tanto assim, independente da opinião de quem for, entende? Eu acho que não tem necessidade do George, sabe, em plena sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia, retratar a mulher do jeito como ele retratou aqui nesse livro. E eu não concordei com ele em relação a isso. Então me desculpem se vocês acharam isso necessário, mas eu não achei necessário. Eu tive vontade de pular esses capítulos, mas eu percebi que eu ia perder muita coisa se eu pulasse. Então me desculpa aí se você achou necessário, mas eu achei muito inescrupuloso, desnecessário, nojento e pífio, tá? E eu fiquei me perguntando como muitas mulheres, blogueiras e youtubers, booktubers que leram esse livro e falaram sobre ele, não apontaram esses problemas. Porque eu que sou homem, eu achei isso repugnante. Eu acho que as mulheres deveriam falar sobre isso também. Porque só esse assunto abre muitas vertentes para muitas discussões literárias que eu tô pensando em trazer aqui para vocês, tá bom? Eu vou ver direitinho como que vai ficar esse esquema daí. Mas vamos continuar aqui. Mas ainda pegando esse gancho de Daenerys, ela está na sua peregrinação por Westeros, né, pelos 7 reinos, recrutando e comprando um exército à la carte
para poder retomar o trono dela, que é por direito, e aquela coisa toda. Essa história Targaryen de ser, né? Enfim. E eu achei um pouco triste, eu achei um pouco decepcionante o que aconteceu com a Ser Jorah nesse livro também, que também não foi retratado na série, o que eu espero que seja retratado na 4ª temporada, porque Ser Jorah é Ser Jorah. O que falar do Jon Snow? Vocês sabem que eu tenho uma queda pelo Jon Snow, ele é meu crush literário, tá? Masculino. E eu fiquei me perguntando se Jon Snow será Jon Snow ainda no próximo livro, porque acontecem umas determinadas coisas com ele aqui nesse livro que a gente fica se perguntando, será que ele vai continuar sendo ele mesmo? Enfim, né, não? Então, vamos continuar aqui a raciocínio. Fiquei muito curioso também com o desfecho da Cersei devido aos acontecimentos com o Joffrey. Quero saber como a vida dela vai prosseguir a partir de então. Eu pressinto que esse Festim dos Corvos vai ser um livro inteiramente político. Porque, né, com o que aconteceu com o Joffrey aí, o mundo vai ficar assim, ó, de cabeça para baixo. O Trono de Ferro vai virar alvo, com certeza. Então, Paranauê sinistro. A Arya, não posso deixar de falar da Arya. A Arya é a minha personagem favorita desse livro daqui e ela tá incrível! Vou dizer pra vocês que eu fiquei com muito medo dela ter morrido naquele casamento vermelho, porque o George deixa uma coisa meio assim, né, meio ali pra assim, sabe? Às vezes tá com o coração aqui na garganta, que não aguento mais, entendeu? Sendo que ela sobrevive até o final desse livro daqui. O que eu achei uma coisa muito boa, porque não morra, Arya, por favor. O que falar do Bran? Eu realmente não tenho o que falar do Bran. Eu acho que o autor está preparando ele para alguma coisa grande mesmo, sendo que ainda não aconteceu essa coisa grande. Não é mesmo? Então, eu achei os capítulos do Bran nesse livro daqui muito desnecessários. Eu acho que não deveria ter tido tantos capítulos. Se tivesse um capítulo de, 4 páginas, ia resumir basicamente tudo que aconteceu com o Bran nesse livro todo aqui. Então, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Foi mais um livro das Crônicas de Gelo e Fogo, adicionados à playlist aí, né, do George Martin, que vai ficar aqui em cima pra você, caso queira ver os outros 2 primeiros vídeos. E eu gostei pra caramba, eu dei 4 estrelinhas pra esse livro. Por quê? Por causa do negócio repulsivo lá com as garotas, lá com as mulheres daqui desse livro. Então, se não tivesse tido isso, ou se ele tivesse se controlado, eu acho que ele seria um livro 5 estrelas, tá? Mas só por causa disso mesmo, tá bom? Então tá bom. Não se esqueçam de seguir o Solstício Equinócio em todas as redes sociais. Eu tô sempre por lá comentando as minhas leituras com vocês, com quantas andam e dando a minha opinião pra vocês. Esse mês de agosto tá tendo veda lá no Instagram, começou no Snapchat, mas aí o Instagram teve aquela atualização sensacional e começou a ser lá no Instagram. Então tá tendo veda por lá, tô postando todos os dias no Instagram, tá bom? Siga o blog também, caso você não siga. Vai sair resenha de Harry Potter and the Cursed Child lá no blog, tá bom? Então corre lá pra poder conferir nessa quarta-feira, certo? Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Como eu já disse, siga nas redes sociais, curta esse vídeo daqui, dê um thumbs up. Todas as informações vão estar aqui embaixo no box de informação. Comente aqui embaixo o que você achou desse livro daqui, mas por favor, sem spoilers do 4º e do 5º livro, tá bom? Porque eu ainda vou ler. Por favor, seja amiguinho do blogueiro. Então, beijo pra vocês. Vejo vocês, eu acho que semana que vem. Ou sábado, não sei, vou ver ainda. Beijo, tchau.